Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber o Carlos Calvilla, que é diretor de tecnologia e operações, claro, operações mais ligadas ali à TI, do SBT. Eu me recuso a apresentar o SBT, explicar quem o SBT é, porque você conhece, você sabe quem o SBT é há muito tempo. Carlos, grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o papo de hoje. Ô, Cássio, obrigado você pelo convite, né? Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente compartilhar um pouco mais do que é o que a gente faz aqui no SBT, né? Você falou até de TI aí, né? Assim, na verdade, a minha tecnologia ela tem mais um quê de produção de conteúdo, né? Produção, né? A gente foca mais nisso, assim, é algo que está ligado mais à demanda ali do conteúdo, né? Óbvio, por hoje, né? O tema de tecnologia, ele basicamente é totalmente convergente, né? Uhum. Hoje, praticamente, você não tem como separar as tecnologias. Hoje, a TI em si, a tecnologia da informação, o dado, ele está em todo lugar. Então, a gente utiliza, cruza com isso, né? Faz um uso massivo, mas, enfim, o nosso foco principal é a tecnologia para a produção do conteúdo, para as operações desse tipo de tecnologia. Que legal. E essa tecnologia, se você parar para pensar, Carlos, não sei, corre o risco de falar uma besteira aqui, se eu estiver falando, você me corrige. Mas ela está presente na TV, acho que desde sempre, né? O que muda é a tecnologia do momento em si, né? Porque a definição, né, de tecnologia vai te levar a isso. Poxa, você não teria feito a TV sem tecnologia lá atrás, né? É Claro que verdade. uma tecnologia muito diferente da que a gente tem Sim. hoje aqui, muito mais incipiente. E eu queria traçar com você, né, Uhum. essa linha do tempo, Carlos. Certo. Como é que você vê a evolução, né, Uhum. da tecnologia que veio lá de trás, da TV que acho que Aham. nós dois conhecemos na infância ali, e Tá que veio certo. vindo e chegar ao que é hoje. Como é que foi essa Uhum. evolução? Então, eu acho que assim, uma das grandes invenções aí, né, do século XX é a TV. Eu diria que é a televisão. Ela hoje só perde para um eletrodoméstico que tem na casa das pessoas, que é o fogão, né? As pessoas ainda acham mais importante comer do que assistir televisão hoje. E aí, claro que depois a gente vai abrindo o papo aqui, a gente vai vendo como é que essas coisas hoje estão sendo consumidas, né? O produto, o conteúdo de mídia está sendo Uhum. consumido de maneira, enfim, múltiplos dispositivos, mas a importância, né? Sempre é grande. E hoje a TV ela começou então aí de novo uma invenção do século XX, veio para o Brasil ali em 1950, né? Com a TV Tupi, enfim, sempre teve relevância. Depois a TV colorida, que teve fez agora 50 anos da TV colorida, né? Foi de 1972 teve a TV colorida. Ou seja, a TV ela vem numa jornada sempre muito evolutiva e muito importante para as pessoas, né? Sim. Eu acho que todas as épocas, todos os momentos, a TV sempre foi muito importante. E não só a tecnologia da TV pela tecnologia, mas principalmente o produto que ela sempre carregou, né? Eu acho que a grande importância sempre foi hoje e ainda é muito uma referência daquilo que ela transporta. A TV sempre foi um dispositivo, ela é né, um bem no caso do Brasil, das famílias brasileiras, que sempre serviu muito como referência. Assim, as pessoas sempre buscaram na TV uma fonte segura de informação. E por isso que a TV aberta do Brasil é uma referência mundial, né? Então, acho que a partir desse contexto, desse conceito de que você tem ali dentro da casa das pessoas uma maneira de conversar com a família brasileira, a TV foi criando e suportando essa tecnologia para garantir essa qualidade, né? A gente hoje tem um momento assim em que a gente até tem desafios, porque a TV aberta brasileira, principalmente, né, que está aí no país todo, a gente foi construída com um nível de qualidade que hoje ela é até desafiadora para outras formas de entrega. A gente criou, a gente não admite, por exemplo, né, para dizer como a gente às vezes a gente nem percebe, mas
para a TV aberta, especificamente, você não admite ligar a TV e esperar 10 segundos para aparecer a imagem. Você tem isso. Pô, eu liguei, tem que aparecer a imagem, né? Quando você compara isso com outros dispositivos que fazem uma entrega online, pela característica da tecnologia, você, enfim, claro que todo mundo quer sempre a melhor qualidade, a maior disponibilidade, mas a gente já tolera um pouco mais. Mas essa origem, né, essa régua da qualidade da entrega do conteúdo, ela foi permitida pela tecnologia, né? Eu Sim. acho que a TV brasileira sempre foi uma referência de tecnologia para o mundo, né? Basta ver as estruturas, né, Carlos? Você está aí falando Verdade. da sede do SBT na Anhanguera, e recentemente eu Sim, visitei, né, um desses grandes estúdios americanos, né? certo. E o impacto que causa, né, quando você vê um SBT ou um Uhum, estúdio desses nos Estados Unidos, é esse, assim, poxa, a estrutura física aqui, ela importa, claro, mas ela uhum, é o que menos te impressiona, né? uhum. Você fala, poxa, eu já fui em fábricas que têm estrutura grande também. É O que fato. impressiona é que como é que esses caras conseguem fazer esse cenário quando você está lá? Uma coisa Uhum, até simplória às vezes. Você fala, puxa, tudo meio de mentira aqui, né? Que uhum. parecer a pura realidade, né? Então, É, eu acho que é nesse sentido, né, que a uhum, tecnologia está na nossa frente e a gente mal para uhum. pensar nisso, né? É verdade, é verdade. Ainda essa semana a gente está aqui trabalhando numa nova frente, né? Que é uma cidade cenográfica nova. E a gente estava até refletindo um pouco disso, né? Porque a cidade cenográfica, quando ela é construída, ela é uma obra de ficção, né? Que ela é Uhum. construída depois que o autor criou a história e tal, então ela vai atender aquilo ali. E você vai criando inúmeros sets e depois aquilo passa por um processo, né, das gravações, da continuidade, que faz você viajar. Você cria um mundo ali, né? Então, eu imagino que as pessoas têm uma certa dificuldade, e seria até legal a gente trabalhar isso, assim, o quanto de esforço e de pessoas envolvidas para que a gente entregue esse conteúdo com essa qualidade. O bacana é que as pessoas reconhecem essa qualidade, como eu comentei antes, né? Assim, as pessoas, pô, esse negócio aqui é muito bom, eu ligo, está aqui, tem qualidade, principalmente depois que virou digital, né? No analógico, a gente tinha algumas dificuldades para padronizar e manter uma qualidade. Sempre foi muito boa, né? Os parâmetros de referência vão mudando, né? Agora, no digital, principalmente, a gente consegue ter uma entrega com muita qualidade. E é isso mesmo, assim, a capacidade da tecnologia entregar é uma coisa realmente, assim, de certa forma, até mágica, né? A gente consegue fazer conteúdos, o ponto importante que eu percebo também desse negócio, né, do negócio da produção para mídia em geral, que é muito interessante para quem vive, que é a questão de você ter uma resposta muito imediata e clara do público. Diferente de outros tipos de fábricas, que você, por exemplo, sei lá, pode fazer milhares ou milhões de conteúdos, você lá na frente vai ver se as pessoas gostaram ou não. Pode demorar um pouco essa resposta. Para a gente, além do trabalho em si, que é um trabalho de equipe, ele é muito imediato, é uma dependência clara que você percebe ali, e a resposta do público mesmo. Tem conteúdos, como você bem sabe, né, nosso pessoal que nos ouve também, assim, tem coisas que são imediatas, né? Se Uhum. tem um erro, né, a gente até brinca, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Sim. assim, é uma fábrica ao vivo. E para que isso funcione, a gente tem que ter muita tecnologia, muito cuidado e muito processos para poder garantir que isso seja entregue, né, e dê essa qualidade de experiência bacana para quem está consumindo o conteúdo. Carlos, um exemplo desse, assim, que você Uhum, citou, de cidade cenográfica e uma uhum, produção acontecendo, né? A tecnologia, acho que é meio óbvio dizer que ela está presente em muita coisa ali, né? uhum, Em todos os aspectos. Mas uhum, você consegue dar, assim, um exemplo que te marcou de alguma produção? Não precisa ser dessa que está em andamento, uhum, mas alguma coisa que uhum, você falou, alguma passagem, falou, putz, isso aqui, as pessoas talvez não uhum, tenham ideia de que uma determinada tecnologia foi aplicada aqui. Tem algum exemplo uhum, legal que te vem à cabeça? uhum. Olha, enfim, eu estou um pouco, né, um tempo já nesse mercado,
Uhum. Assim, eu acho que as minhas grandes experiências assim são mais com conteúdos ao vivo, né? Tá. É, eu acho que o que mais me marcou assim são esses eventos. Penso assim rapidamente, né? Me vem à mente aqui, por exemplo, uma visita do Papa no Brasil, que a gente fez uma cobertura bem intensa lá em Aparecida. Tinha, né, o mundo todo presente e, e a gente tinha sempre o desafio de fazer diferente. A gente Tá. cria essa concorrência, né? Aham. E lá, além da nossa do nosso cuidado de fazer e de produzir o conteúdo para essa transmissão, eu até comentei com um colega assim, de você perceber, independente que é uma questão, ali ele é um líder religioso, né? E independente de qualquer religião, mas você vê como você levar aquela informação, aquela presença para milhões de pessoas e as pessoas reconhecerem aquilo. Então você vê assim, poxa, você consegue multiplicar. Muita gente foi lá e a gente conseguia também, para quem não conseguiu ir, ter uma presença muito similar, né? De conseguir perceber que uma referência estava ali. Então, eu acho que os eventos ao vivo são os que mais me emocionam assim. Quando você faz, que você percebe e fala assim, poxa, a gente tá conseguindo multiplicar esse momento aqui para milhões de pessoas. A gente está dando a oportunidade de milhões de pessoas consumir um evento como esse, ou que seja um evento também de entretenimento, né? Uma grande final de uma Copa do Mundo. Então, Uhum. assim, os eventos que mais me tocam, assim, que eu percebo o valor do que a gente faz, são os eventos ao vivo. Para mim, sempre tive essa sensação. Nos eventos ao vivo, é onde a gente aqui, claro, né, como a gente está falando de cidade cenográfica, é trabalhoso, tem uma equipe enorme que trabalha, mas a gente tem, a adrenalina é menor, a gente consegue ser mais planejado. Quando você parte para um evento ao vivo, sempre tem um imprevisto e ele tem hora para acontecer, ele é ao vivo, não dá para você parar, ó, para o jogo, não dá para começar o jogo, não começa às 9h30, não, vamos começar às 10 horas, porque a gente está com um problema aqui numa câmera, está com um problema numa transmissão, não tem isso, né? Sim. Então, para mim, os meus momentos mais interessantes sempre foram com eventos ao vivo, como esse, como futebol, como, enfim, transmissões de eventos grandes ao vivo. É sempre onde eu vivenciei mais essa adrenalina, que eu acho que é uma recompensa muito interessante. Pô, deve ser viciante fazer esse tipo de Pois coisa, né? e você vê o resultado imediato, né? Isso Aham. que eu acho assim bem legal, assim. A hora que o negócio está no ar, é a hora que acaba, então é só a hora que você relaxa. O tempo todo é adrenalina, é prestando atenção, são dezenas ou centenas de pontos de críticos que você tem que estar ligado, tem que estar coordenando as equipes, sabendo se está tudo azeitado, se tem alguma dificuldade, qual a contingência que está sendo usada, enfim, se criou alguma fragilidade, como é que a gente pode tratar, enfim, realmente muito intenso, né? E, Carlos, a mídia mudou muito nos últimos anos, né? Para Uhum. nós, né? Estou olhando aqui do ponto de vista do Certo. espectador, né? Do Uhum. cara que assistia o Bozo lá atrás e é fã do Chaves até hoje, né? Legal. E a gente viu qual mudança, né? Acho que a Uhum. geração minha aí de 40 e poucos anos, e talvez os Uhum. 30 e poucos anos também já tenha percebido isso, tá ali para cima, né? Certo. Que era mão dupla, mão única, né? A Uhum. mensagem vinha de lá para cá, você assistia Uhum. tudo, e claro, isso não preciso discorrer muito para explicar que foi mudando, é uma via de mão Uhum. dupla hoje, completamente um diálogo ali, né? Sim. É, Interativo, e né? muito interativo É interativo. Uhum. e cada vez mais migrando para o Uhum. celular, né? Mas a TV Isso. continua ali na parede de casa Uhum. elas vão começar a se confundir. E essa é a visão que eu estou dando de um espectador comum. Certo. Queria Uhum. saber como é que você, né, que é um executivo de uma emissora ligado totalmente à tecnologia, enxerga essa mudança. Impacta em Uhum. quê? Impacta como para Uhum. você?
Olha, assim, em termos de impacto, para nós, impacto em termos de complexidade, vai ficando mais complexo, né? Por outro lado, os processos de maneira geral, né, o que a gente precisa evoluir tecnologicamente, conhecimentos, tem que estar, a gente tem que estar no nosso DNA, né? A gente, como comentei, a gente precisa ter uma entrega, uma qualidade de experiência rica para o nosso público. E, então, a gente vai estar sempre buscando evolução. Então, tem esse aspecto da complexidade, mas, por outro lado, também, eu acho que a gente vai criando e evoluindo a tecnologia conforme os hábitos das pessoas. A gente não pode Uhum. ignorar isso, né? Então, assim, é um fenômeno da mobilidade da vida moderna. As pessoas hoje se movem muito mais, outras tecnologias apareceram e suportam o consumo de mídia. Eu acho que para a gente, então, essas novas formas de consumo de conteúdo são uma grande oportunidade. São uma grande oportunidade. A gente não, por mais que seja desafiador, a gente hoje tem que e acaba concorrendo com outros meios, não só a TV entrega a mídia hoje, Sim. né? Esse é um ponto importante, né? Teu vizinho entrega a mídia, né? Pois é, né? Hoje O cachorro do vizinho também, às vezes. ele é um talent, né? Ele é um talent ali, É. né? Então, mas o que eu até também comento com colegas e isso é bom, eu acho isso bom, na verdade, essa concorrência. Primeiro porque nós já viemos de criação de conteúdo e entrega, a gente vem, né? A gente nasceu assim. E se o que a gente começou a produzir já faz décadas, hoje é muito bom saber que as pessoas consomem mais. Eles não estão deixando de consumir. Para nós seria uma preocupação. Imagina se se a gente tivesse algum produto que as pessoas estivessem deixando de consumir. Uhum. Aí a gente teria que pensar, puxa, vamos parar de fabricar isso, vamos fabricar outra coisa, porque agora as pessoas não consomem mais isso. Tem que mudar a fábrica. Mas não é isso que acontece. Cada vez mais as pessoas estão crescendo o consumo de mídia. A gente tem uma marca muito relevante, então a gente tem uma oportunidade que a gente está sempre explorando e ela será crescente de trazer essas pessoas também, esses criadores. Hoje a gente tem mais oportunidade até de trazer essas pessoas para a nossa janela, né? A gente consegue também dar uma visibilidade maior para os criadores de conteúdo. Eu vejo que essa capilaridade de formas de consumo como uma grande oportunidade para nós. Eu acho que está muito alinhado com o que a gente quer, que é produzir e entregar conteúdo cada vez mais diverso, e a gente está num negócio onde a gente tem que entregar o conteúdo, né? Como até um conceito que o pessoal fala, né? Anywhere, any device, né? Tem que ser todo lugar, e isso hoje a gente entrega via internet, online, nas diversas formas, nos vários dispositivos que as pessoas desejam consumir. Para nós é bem-vindo esse cenário, é um cenário que a gente está cada vez mais envolvido nele. Acho que se não pensar assim, né, Carlos, você se Uhum. coloca numa posição de muito risco, né? Porque essa é a Sim, realidade. Quando você bate de frente com a realidade, normalmente a realidade vence. é verdade, é Então, verdade. acho que é. É a força do mercado, né? Do mercado, Aham. do hábito das pessoas. A gente tem que. A gente só existe aqui porque a gente tem público. Basicamente é isso. E não o contrário, né? Então, nós temos sim que estar sempre olhando para que o público quer ter de experiência, quer ter de conteúdo e atendê-los, né? Esse é o nosso objetivo. Então, e nesse sentido, você está falando bastante do público, né? Uhum, O que eu acho muito pertinente, né, para uma empresa de mídia. uhum, Qual que é o desafio no fim do dia, assim, para o uhum, conjunto, tecnologia, conteúdo? uhum, Passa o quê? Por fidelizar cliente, fidelizar uhum, audiência? Qual que é o uhum, grande uhum, objetivo quando você conversa com pares e, uhum, né, e com a gestão do SBT como um uhum. todo? Olha, eu diria assim, né? Vou trazer mais. Essa é uma pergunta que ela pode ser bem ampla, né? Mas eu vou trazer mais para o Uhum. contexto de tecnologia mesmo, né? Que eu Tá. acho que é a área de maior afinidade minha aqui.
Eu acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir ter processos criativos que sejam ágeis o suficiente para que a gente consiga criar conteúdos de uma forma que diversa, ou seja, que você tenha capacidade de produção com boa produtividade, com o custo e com a qualidade que esse público quer. Então, hoje, o que eu vejo como grande desafio nosso, acho que de grandes e a maior parte das empresas, é sempre trabalhar junto com o negócio, viabilizando que os produtos sejam os mais customizáveis possíveis. Vou te dar um exemplo. A gente já, vamos pegar uma base aqui, uma referência de uma partida de futebol. Até hoje, né? Vamos falar de maneira geral, já existem novas experiências, mas até hoje, como é que a gente faz futebol? A gente ia lá, vai lá, coloca um conjunto de câmeras, a gente coloca uma pessoa nossa lá que chama o DTV, ele é o diretor de TV. Esta pessoa tem a responsabilidade de ficar escolhendo qual o melhor ângulo daquele momento, daquela partida. Né? Claro que tem processo para isso, é treinado e tudo mais, enfim. Mas é uma pessoa que vai lá e a tecnologia é feita para que ele tenha uma disponibilidade de câmeras e ele vai selecionando, a princípio, qual é a melhor para cada momento. O que a gente tem que fazer agora é o contrário, a gente tem que entregar todas essas câmeras para o público e ele escolher aquele que quer assistir. Então, se eu colocava lá 20 câmeras, 30 câmeras e alguém fazia isso, a gente precisa entregar essas 30 câmeras para essas pessoas. E ele escolher, ele pode falar o seguinte, bom, agora eu gosto desse goleiro, eu quero só ver como é que ele, pelo menos por 5 minutos, eu quero ficar olhando como é que o goleiro está lá, olhando a partida, como é que ele se posiciona. Enfim, a gente precisa dar a opção de escolha para o consumidor. Então, eu vejo que assim, esse é um desafio nosso. Isso tudo tem custos associados, tem tecnologias associadas, tem dados associados, e o dado hoje ele é hiper importante para nós, como para outras indústrias também. Então, acho que esse é o ponto. A gente tem que cada vez mais dar a oportunidade de escolha para o nosso consumidor. E falando de um aspecto geral. E isso vai envolver cada vez mais saber quem é o consumidor, ter formas viáveis de entregar isso para ele e fazer com que a qualidade dessa experiência seja positiva. Não adianta também eu entregar 20 câmeras de qualquer maneira. Eu preciso criar interfaces, eu preciso criar formas com que a experiência dele seja rica, que ele goste disso, e aí isso sim cria a fidelização. Né? Eu vou dar um exemplo disso, né? Como não passa por concorrência aí de vocês, eu acho que eu fico à vontade, né, para contar. A Fórmula 1, eu sou alucinado por Fórmula 1, tá? Assim, há muito tempo. É muito bacana. Somos dois, então, não? Gosto muito. E tem um aplicativo oficial da Fórmula 1, que é exatamente isso que você está contando, né? Porque eu sempre quis ver, infelizmente a gente há alguns anos não tem brasileiro na Fórmula 1, mas eu sempre quis ter a experiência de falar assim, a época do Felipe Massa, sei lá, ou do Rubinho. Pô, eu queria ver a corrida do carro dele por um tempo, né? Pô, por curiosidade, ou para ver, ou para torcer, pô, será que ele está se aproximando e tal? E você nunca conseguiu. Hoje, o aplicativo oficial da Fórmula 1, você paga uma taxa lá anual, né, ou mensal, e você tem exatamente o que você está contando, Carlos. Você, eu quero ver a corrida do carro do Hamilton agora, ou do Verstappen. Pá, eu dou um clique e vejo. Agora eu quero ver os boxes, né? Você vai lá. Então, é uma experiência que acho que cai de novo naquilo quando você deu o exemplo do Papa, né? Você está trazendo uma experiência igual, ou às vezes melhor, do que quem está lá em loco, né? A briga da tecnologia, no fundo, é essa, né? É essa, né? É por aí. Como eu falei, algumas experiências já existem, né? E aí, acho que o caminho para avançar é nessa linha, né? É dar essa oportunidade para as pessoas escolherem. E o desafio é ter uma tecnologia que viabilize, né? E que a gente também consiga aí, óbvio que a gente não comentou aqui, mas tem um aspecto de, principalmente falando da TV aberta, a gente tem que atender
o nosso negócio ele é bancado por os anunciantes, Uhum. pelos patrocinadores, né? Então, a gente também tem que olhar esse outro aspecto do negócio, né? Claro, O nosso público é o principal, mas também o aspecto tem que que parar tem em que ver pé, né? tem que parar em pé, É, né? Então, como que outros modelos também, né, de publicidade podem manter o negócio rodando, né? e isso também está desenvolvendo, está ficando cada vez Sim, melhor para o anunciante. Acho que exato. Uhum, é muita uhum. ingenuidade, né? Aquela coisa do, não, o anunciante é o lado ruim, cara. O Não, anunciante é quem não, paga a pelo conta. contrário, Sem ele, não, nada disso é, existe, né? Nenhum fato. emprego Uhum. desses existe, né? Exato, Temos É que, isso aí, então, assim, para nós eles são super importantes, né? São também, claro, né, como nosso público, são razão do nosso negócio, né? claro. E aí você está comentando, pegando um outro gancho aí, também o caso que você falou do aplicativo da Fórmula 1, que eu acho um momento interessante que a gente está vivendo também, é exatamente esse, essa multiplicidade dos apps, né? Aham. Esse também é um ponto que, assim, olha, é desafiador, né? Você tem centenas aí de empresas com seus aplicativos e eu acho que cada vez mais o desafio vai ser conseguir ser relevante nesse cenário, né? Como é que você vai ser relevante com tantas oportunidades, com tantas possibilidades para as pessoas escolherem? Então, hoje em dia, nesse momento, eu acho que um dos grandes desafios é esse, como é que você realmente vai criar algum modelo onde isso seja organizado para que as pessoas consigam, primeiro, saber o que tem de opção e conseguir fazer as melhores escolhas, porque ela vai ter a melhor experiência para ela, né? E aí você entra num aspecto até interessante, porque a gente tem assim meio que algumas ondas, né? Teve momentos aí que a gente está no momento que a gente fala, né, tecnicamente, que é o D2C, né, que é você ir direto para o consumidor, do produtor para o consumidor, mas isso criou esse cenário que é um cenário bastante complexo. E agora a gente está vendo aí, né, no começo de outros movimentos que estão sendo criados alguns como se fossem agregadores de apps para poder estruturar isso de uma interface, de uma forma, uma curadoria, para que as pessoas cheguem naquilo que elas efetivamente desejam consumir, né? E aí você vai e olha, bom, isso é uma coisa que a gente já fez há algum tempo, né? Que, por exemplo, a TV a cabo começou com esse objetivo de pegar diferentes programadoras, produtores de conteúdo, criar pacotes e te entregar, né? Uhum. Foi até interessante, ainda o ano passado, né? Tem uma feira dessa área nossa de tecnologia dos Estados Unidos, que é a NAB, né? Que é a Associação Nacional dos Broadcasters Americanos, mas ela promove um evento mundial lá, né? Sim. E uma das questões que foi mostrada lá como crescimento, e no mercado americano, que é um mercado bastante agressivo, enfim, em relação à evolução, ao uso de tecnologia, né? E uma das coisas que foi destacada é que estava crescendo muito o consumo da TV aberta lá no mercado Olha americano. só. Crescimento expressivo. Com uma notícia em que as pessoas estavam redescobrindo o uso da TV aberta, porque quando eles começaram a olhar assim, bom, como é que eu vou consumir mídia agora? Bom, eu vou criar o meu pacote, né? O meu bundle. Eu vou criar um pacote aqui de conteúdos que eu gosto de consumir. E aí ele falou, poxa, mas a TV aberta pode ser parte do meu pacote. Eu não preciso ter Sim. só TV aberta. Eu vou criar um pacote e não dá para ignorar a TV aberta. Ela com certeza tem relevância, tem credibilidade, tem qualidade, tem conteúdo que pode fazer parte do meu pacote. E o melhor de tudo, não custa nada. Então, você pega um momento em que a gente está vendo, né, o mundo está inflacionado, né, onde Uhum. as pessoas eventualmente, por que eu não usava isso antes? Né? Na verdade, a pergunta é essa, poxa, esse negócio aqui não custa nada. Tem qualidade, tem conteúdo, não pago nada.
Então, a gente às vezes ouve, bom, a TV aberta pode parecer que ficou velha, que está perdendo relevância, mas a gente aqui não percebe isso. Não só aqui, e aí pegando o exemplo do ano passado, né? Essa feira acontece em abril, esse ano tem de novo, tem muitos anos já, hein? E então você vê que mesmo em mercados que estão mais avançados, né, em consumo de tecnologia ou que economicamente são mais fortes, a TV aberta ela continua presente e nem era tão relevante quanto é a história da TV aberta aqui no Brasil, né? Até pegando esse outro aspecto, então, assim, acho que a TV aberta continuará relevante, tendo essa qualidade, essa referência que é por muito tempo. Não vejo que a gente possa perder. Você vai fazer parte de um pacote, muda as características, né? Mas continuará sendo relevante as questões também relacionadas aí à própria qualidade da entrega, né? Hoje a gente tem a TV HD, que é uma TV de boa qualidade, mas a gente pode até falar um pouco mais do que é a evolução, né? Porque a gente tem aí É isso que eu futuro que queria são coisas falar bem mesmo. interessantes. Porque assim, Uhum. isso que você está trazendo, Carlos, se você pegar estudos, sabe, mais aprofundados, como o Hype Cycle da Gartner, né, que Uhum, uhum. estuda as tecnologias, É verdade. você vê que eles sempre, como padrão, né, Uhum, eles preveem a continuidade. Você tem uma tecnologia uhum, vem, tem um pico, isso. depois cai, né? É, Claro que podem algumas tecnologias acabar, mas é. a tendência é que elas tenham ali, encontrem ali um lugar em que elas ficam para sempre, né? É o platô de produtividade ali, né? Exatamente, Ele vai estabiliza, né? exatamente isso, estabiliza. É. Então, sempre a gente tem que ouvir com muito cuidado essas projeções de que Uhum. tal coisa vai acabar, né? É. Lembra, Uhum. o videocassete surgiu, decretaram a morte do cinema. Pois é. Eu fui ontem no Não. cinema, né? É. Então, Não, e o rádio, né? Que eu digo rádio, né? é, é. Enfim, eu acho que tem muito que olhar hábito, né? Agora mesmo a gente está vivendo um momento em que as telas grandes estão sendo muito consideradas, principalmente as TVs Uhum. conectadas, né? Os investimentos em evoluções tecnológicas agora estão para o que a gente chama de sempre caminhando na linha. É muito interessante isso, né? Assim, a evolução da TV, a gente sempre busca querer te transportar para onde a gente está produzindo aquele determinado conteúdo, que a gente chama de imersão, né? É como eu falei aquela hora do papo, é mais ou menos como se você pegar a pessoa da casa dele e colocar no evento. Então, tudo que a gente tenta fazer, se você pensar, vai nessa linha. A melhoria de qualidade visual ou de áudio sempre te leva a melhor, falando do vídeo, por exemplo, é a melhor resolução, ou seja, é chegar no nível de acuidade dos seus olhos, onde você olhe para, sei lá, se você olhar, está no sofá, se você olhar para o seu lado, para alguém da sua família que está ali, e olhar para a televisão, você vai ver o mesmo nível de resolução. Você vai falar, poxa, eu De estou... realismo, né? Realidade, de realismo, né? Você não tem diferença, né? Então, isso te dá por mais que você não perceba, né, que tem muita tecnologia para chegar nesse nível, ele te dá uma sensação de experiência muito interessante, né? Então, Uhum. hoje a gente evoluiu da TV analógica, né, para digital HD, agora no 4K, daqui a pouco no 8K, né, já tem estudos para 16K, que aí Olha vai aí. chegar basicamente na acuidade, onde você não vai ter diferença nenhuma entre olhar para algo que está aqui do seu lado e para a tela, né? E aí, para isso também tem as questões de áudio imersivo também, né? A gente tem agora o padrão de TV brasileiro, TV 3.0, que já estão fazendo testes aí aqui em São Paulo. Aí esse ano ainda, né, tem uma feira importante aqui em São Paulo, que já devem ter as primeiras demonstrações desses conteúdos. Já há demonstrações, mas massivamente, assim, né, para o público da área já vai estar O que é a provavelmente disponível, né? 3.0? A TV 3.0 é a nova geração da televisão, aonde a gente vai ter isso que eu estou falando, melhoria da qualidade de imagem, Tá. e som imersivo. E aí, no fundo, vão ser duas coisas importantes. Assim, quando você estiver consumindo
o conteúdo, você vai perceber essa qualidade, tanto do áudio quanto do vídeo. E para nós, especificamente, ela vai dar uma nova oportunidade, né? Uma evolução para a TV, onde ela vai ser uma TV conectada. Tá. E a experiência que a gente tem hoje a gente fala assim, quando a gente está na televisão, a gente fala de mudar de canal, né? Vamos mudar do canal A para o canal B, para o canal C. A TV, se a gente puder tentar aproximar do que ela será, vai ser algo como se fosse um tablet. Você vai ter apps. Você não vai falar mais Tá. mudar de canal. Você vai falar, bom, agora eu estou no aplicativo A, deixa eu ver o aplicativo B, deixa eu ver o aplicativo C. E aí vai ter conteúdos que vão chegar pelo ar mesmo, por uma antena, e terão conteúdos de TV conectada. A diferença é que hoje, na maioria das vezes, você tem que mudar a fonte ali para você entrar no aplicativo ou até no menu que você tem lá no controle remoto. Você está na televisão, você tem que apertar lá. Em alguns casos, dependendo do aplicativo, ele até tem uma tecla ali. Você vai lá, aperta aquela tecla, você tem a sensação de você está iniciando um outro serviço para você consumir aquele conteúdo. O que vai acontecer na TV 3.0 em termos de usabilidade é isso. Você não vai ter essa diferença mais. As aplicações vão ser transparentes para você utilizar, mais a qualidade. E aí ela traz algo que realmente é relevante para nós, que a partir do momento que ela está conectada, a gente consegue coletar informações de quem está consumindo aqueles produtos e, a partir daí, fazer uma publicidade totalmente customizada. Que isso para nós é o que hoje a gente falou, assim, a experiência tem que ser cada vez mais customizada. Eu falei isso aqui no momento da nossa conversa. Então, isso vale não só para o conteúdo, mas para a publicidade, para a entrega de serviços também, né? E a TV 3.0 vai permitir isso, né? E agora tem uma novidade ainda mais interessante que a gente está assim, muito atento e acompanhando, que é a questão do multiverso, né? Ou do metaverso. Isso é uma experiência ainda mais imersiva do que a gente já está falando. Aí vai para a próxima geração, né? Eu acho que pós-TV 3.0 já há experiências nesse sentido. E, enfim, é uma aposta muito grande, né? Muitas, centenas, milhares de companhias do mundo todo desenvolvendo soluções. Isso certamente passará por algum tipo de tela, né? Provavelmente associado a Sim. algum dispositivo, né? Que vai te Sim. dar a experiência tridimensional, né? Mas, enfim, eu acho que o consumo de mídia, ele é o cenário de crescimento, né? Para nós que estamos nessa área, é um momento assim, bastante empolgante nesse sentido. Esse lado do metaverso, né? Eu conversei esses dias com uma pessoa da XP, que é uma empresa de capital aberto americana, que é uma imobiliária virtual, né? Está presente em mais de 20 países, tudo. Todo o escritório deles é virtual em metaverso já. Né? E o atendimento que se faz ao cliente é em metaverso. Eles ainda não chegaram no ponto de mostrar o imóvel em metaverso, mas estão caminhando para isso, né? É claro que tem limites, né, Carlos? Essa própria empresa falou assim, olha, a gente não acha que uma pessoa vai comprar um imóvel só olhando pelo metaverso, mas ela vai eliminar opções. Né? Em vez de ela olhar 5, 6 imóveis, ela já elimina 4, 5 no metaverso e parte para visita física só em um. Que faz todo sentido, né? É muito curioso, né? A TV vai tirar ainda mais proveito. Se uma imobiliária está tirando proveito disso, imagina a TV, né? Pois é. Então, naquela linha que a gente está falando, assim, tudo que você vê hoje, a experiência com o consumo de mídia, vai nessa linha. Porque, na verdade, é a maneira natural que a gente interage, né? A gente interage aqui, com áudio e com vídeo, né? Sim, olhando ao redor, analisando situações, né? Então, quanto mais a gente conseguir se aproximar disso, eu acho que atende as pessoas, né? É por aí que a gente tem evoluído. Né? Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com tecnologia, tem a ver, acho que, com a sua posição aí, né? Certo. Como é que é trabalhar no SBT? Né? Porque, assim, o SBT, eu acho uma empresa, uma TV muito peculiar, né? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, especialmente na infância, criou uma conexão, né?
varia de geração para Uhum. geração. Acho que a minha geração foi ali o Uhum. Bozo, depois Chaves e tudo aquilo, né? Então você acaba Certo. criando. E isso Uhum. reforçado pela figura, né? Uhum. Emblemática, né? Icônica do Silvio Santos, que eu acho que tem muito pouca rejeição, se é que tem alguma. Claro que sempre tem, mas é uma figura muito querida também. E eu fico imaginando como é que é trabalhar no SBT, como é que é estar aí. Uhum. Bom, o SBT tem uma história, né, de mais de 40 anos aqui no Brasil, construído aí, né, com muita energia, né, pelo nosso fundador. E é muito bom, assim, o SBT é dentre as empresas que eu já trabalhei do mercado, tem um clima interno fabuloso, né, de muito respeito, de muita ética. Sempre realmente as pessoas que nos visitam, que convivem com a gente também sentem isso, porque não é exatamente, não tem um pouco nada de discurso, é uma cultura nossa mesmo. Então a gente tem aqui realmente valores muito importantes que fazem parte de todo mundo que trabalha aqui. Temos agora, como a gente estava falando das tecnologias, vivenciando momentos bastante desafiadores, onde a gente trabalha junto, joga junto, e o SBT tem esse objetivo de atender o público como ele mais desejar, né? Então, esse é o grande desafio e trabalhamos junto. É um time que está aqui para atender esse nosso público aí, com o melhor que a gente puder e de acordo com o gosto, com as demandas que a gente perceber que vem deles. Carlos, quero te agradecer muito por esse papo. A gente sabe que o seu tempo aí é super corrido, são muitas demandas de tecnologia numa TV, de modo Certo. que você parar esse tempo aí para conversar comigo Foi um é uma prazer. honra. Obrigado e Foi volte um mais vezes, prazer. viu, Carlos? Obrigado, Cássio. E, bom, tendo a oportunidade, a gente quer sempre participar, é sempre bom para nós também podermos dividir um pouco mais, né, com os diferentes públicos, né, o que a gente faz por aqui, que é com muito carinho para atendê-los. Obrigado pelo convite.